Bom, pessoal, dando continuidade então aos nossos modelos atômicos, vamos ver mais alguns modelos nessa aula. Que modelos nós vamos ver? Vamos ver o do Rutherford sobre o sistema planetário e o de James Chadwick sobre a existência de nêutrons. Calma aí que a gente já chega nos nêutrons, primeiro a gente tem que entender o do Rutherford. Bom, o Rutherford, diferente do Thomson, que a gente viu na aula passada, ele vai dizer que existe sim um núcleo, mas que esse núcleo é composto apenas por cargas positivas, enquanto as cargas negativas não ficam no núcleo, ficam ao redor dele, como a gente pode ver aqui na imagem de baixo, onde esse núcleo é composto por prótons, ou seja, carga positiva, e os elétrons estão orbitando esse núcleo, eles estão na eletrosfera, ou seja, é um núcleo positivo, pequeno, porém muito denso, e uma eletrosfera que é mais vazia comparada ao núcleo, composta por elétrons. Por que sistema planetário? Bom, é uma semelhança que a gente pode notar do modelo do Rutherford com o sistema solar, por exemplo, onde o Sol seria o núcleo e os planetas que ficam orbitando ao redor do Sol seriam os elétrons, como você pode ver na primeira imagem. Bom, e por que tem uma foto de um estádio de futebol? É para a gente ter noção do tamanho do núcleo comparado à eletrosfera. Onde, nesse caso, se você pegasse uma bola e colocasse no centro desse estádio, isso representaria o núcleo, enquanto o contorno desse estádio representaria a eletrosfera. Só para a gente poder ter uma noção de tamanho dessas componentes. Bom, então retomando, nesse modelo a gente tem um núcleo de cargas positivas, ou seja, prótons, uma eletrosfera de cargas negativas, ou seja, elétrons, e ele sabia que faltava algo, mas ele não sabia dizer exatamente o que estava faltando. É aí então que entra o James Chadwick, que baseado nesse modelo, ele descobre outra partícula. Que partícula é essa? O nêutron. O que é um nêutron? Como o próprio nome já diz, é mais uma partícula, componente do átomo, porém diferente dos prótons, que têm carga elétrica positiva, e dos elétrons, que têm carga elétrica negativa, os nêutrons não têm carga. Por isso foi tão difícil descobrir a existência deles. Então, nesse caso, nós temos um núcleo composto por prótons e nêutrons, diferente do caso do Rutherford, onde só tinham prótons, e uma eletrosfera de elétrons, obviamente, compostos de carga negativa. E assim, então, nós aprendemos mais dois modelos atômicos.